Legal, legal, legal. Quando são agora 19 horas e 45 minutos, está começando mais um para a nossa alegria. Direto dos estúdios da sua Rádio Urcamp FM 89.7 MHz, nos altos da sua Tupi Silveira, Bagé, Rio Grande do Sul. Eu estou aqui na companhia do meu amigo Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite, David. Quem serão os nossos convidados para o programa de hoje? Eu quero agradecer aqui a presença nos estúdios aqui dos nossos amigos alunos da Facos, da Urcamp, que estão fazendo comunicação social. A Rafaela e o Thiago, que vão fazer presença hoje aqui no nosso programa. Também quero agradecer ao historiador Maurício Goulart e o pesquisador Benhur, que vão nos ajudar também a fazer o programa. E também a presença do nosso repórter Augusto Zambuja. Ok, David, isso aí. Esse pessoal aí está presente aqui no estúdio, vai interagir conosco nessa noite sobre o assunto em relação ao rádio, né? O rádio nos anos 40 foi aonde começou tudo e a gente vai saber um pouco de tudo isso aí hoje durante a programação. Você que está ouvindo agora aí, permaneça perto do rádio, né? Coloque seu ouvido e sintonize a rádio Urcamp. Então tá começando aqui então o nosso quadro Comunicação e História. Comunicação e História. Let's go! Então eu quero chamar aqui agora para falar sobre a história do rádio, o envolvimento com a política no país na década de 40, a era de ouro do rádio, né? E esse envolvimento com a política, o nosso historiador Maurício Goulart. Boa noite, Maurício. Boa noite, David. É um prazer estar aqui no programa para nossa alegria. Vou falar um pouco aqui então da era do rádio e a política. O surgimento da radiodifusão na América Latina na década de 20 e sua consolidação a partir dos anos 30 dá-se quase paralelamente ao início dos movimentos populistas. No caso do Brasil, o populismo começa a se consolidar efetivamente com Getúlio Vargas, a partir do Estado Novo em 1937, quando Vargas é eleito pelo voto no Brasil. O rádio também passa por sua época de glória. Rádio e populismo vivem sua forma e seus tempos de apogeu. Nesse período, o rádio foi fundamental para a gestão do sentimento nacional, na tradução da ideia de nação em sentimento e continuidade. Quando Getúlio assumiu o poder em 1930, a radiodifusão estava ainda em sua fase incipiente, de rádio-clubes à rádio-sociedade. O direcionamento para a industrialização influenciou a radiodifusão através das duas vias: o aumento da produção de equipamentos nacionais e do consumo da produção cultural massiva. Um fato que não podemos deixar de citar foi a criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, em 1939. E ainda antes, em 1931, havia sido criado o DOP, Departamento Oficial de Propaganda, agregando a imprensa nacional, tendo como atividades principais a elaboração de uma propaganda oficial radiofônica, precursor da Hora do Brasil, retransmitindo para todo o país e o fornecimento de informações oficiais à imprensa. Teremos agora a primeira pergunta da noite, pelo ouvinte Thiago Fonseca. Qual a importância da rádio na política nessa época? Pediríamos então ao historiador Maurício Goulart que respondesse a pergunta do nosso ouvinte. Bom, um fato que resume a importância do rádio na política, na época, foi a apresentação de um projeto para o meio do Congresso, onde Vargas citava o seguinte: o governo da União procurará entender-se a propósito com os estados e municípios de modo que mesmo nas pequenas aglomerações sejam instalados receptores promovidos de alto-falantes, em condições de facilitar a todos os brasileiros, sem distinção de sexo nem idade, momentos de educação política e social, informes úteis aos seus negócios, toda sorte de notícias tendendo a entrelaçar os interesses diversos da nação. A radiotelefonia está reservado o papel de interessar a todos por tudo a quanto se passa no Brasil. Isso mostra que o governo demonstrou empenho para que essa mídia se desenvolvesse e evoluísse para interesse do próprio governo e também do país. Eu gostaria de saber do nosso historiador Maurício Goulart qual a relação do governo com a rádio nessa época. Pois bem, Paulo. Desde o início do governo, Getúlio Vargas atribuiu grande importância ao rádio e deixou isso bem claro, com a mensagem enviada ao Congresso Nacional em 1º de maio de 1937, quando salientou o aumento do número de emissoras para 42 em todo o país. Vargas tinha uma visão muito clara a respeito da importância dos meios de comunicação para o apoio e divulgação de medidas de seu governo. Bem, teremos outra pergunta através do nosso ouvinte Thiago Fonseca. Qual o fato que fez com que o número de emissoras aumentasse entre os anos de 20 e 50? A legislação de 1932 permitiu ao rádio a utilização de 10% de sua programação para a publicidade.
Esse fato oportunizou uma fonte de financiamento constante e a estruturação de programação mais duradoura. Isso fez com que o número de emissoras aumentasse no país. Das 19 existentes na época, 20 passaram a existir, 78 em 1948, 106 em 1944, 111 em 1945, 136 em 1946, 178 em 1947, 227 em 1948, 253 em 1949, chegando a 300 em 1950. Vamos ouvir então um trecho da gravação que trata desse assunto. GE marca a diferença na durabilidade. Prefira sempre geladeira. GE é qualidade e garantia. GE é liderança mundial de geração a geração. É geladeira. Ria, amigo ouvinte, ria sem constrangimento, ria sem mostrar amarelo nos seus dentes. Use o creme dental Eucalol. O creme dental Eucalol elimina o amarelo, essa película ácida que ataca o esmalte e a dentina, provocando as cáries. Remova o amarelo dos seus dentes usando o creme dental Eucalol. Um riso Eucalol é um riso de saúde. Rádio Urcamp. Em 1951, o rádio vivia seu apogeu. No Brasil, Getúlio Vargas iniciava novo mandato, desta vez com um presidente eleito pelo voto, a 13 de outubro de 1950. E assumiu o posto em 31 de janeiro de 1951, depois de ter governado o país em 1930 a 1945, como chefe do governo provisório. Em 1954, Vargas suicidou-se, dia 24 de agosto. Havia sido encerrado o mais longo período de permanência de um presidente brasileiro no poder. Vargas soube utilizar o veículo, mantendo uma programação mais livre, utilizando-o quando necessário. Vamos ouvir então um trecho da gravação que trata desse assunto. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Oh! Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Oh! Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Após a análise do contexto, no país e da história do rádio no mesmo, pode-se dizer que o veículo possui uma história que vai além das conjunturas. Vargas e muitos outros passaram. O rádio permaneceu contando outras histórias, sobre outros contextos, que por sua vez se relacionam com o anterior e assim por diante. Temos aqui no estúdio a presença do nosso repórter Augusto Zombuja, que vai nos contar um pouquinho como é que foi a entrevista que ele fez. Então, David, eu entrevistei uma senhora que viveu nessa década, a D40, e ela me contou como é que era o rádio nessa época, tudo. E quando eu fiz as perguntas, ela me mostrou bem empolgada, bem feliz em falar daquele assunto, que era uma época que ela gostou de viver. Ela parecia estar feliz falando daquele coisa. Bacana, bacana. Então vamos escutar aí como é que foi essa entrevista, tem a gravação. Vamos colocar no ar o pessoal escutar também. Boa noite, aqui é o repórter Augusto e vou fazer umas perguntas sobre a rádio da década de 40. A minha entrevistada é a dona Olga. Tudo bem, eu queria saber quais as diferenças mais notáveis da rádio da década de 40 para as atuais. As rádios
da década de 40 tinham sua programação toda feita ao vivo, desde telenovelas, jornais e a maior parte dos comerciais. E também a transmissão, que era feita sempre não existia a FM, era só em ondas médias. E o programa que a senhora mais gostava, qual era? Olha, eu gostava das telenovelas, das radionovelas e também do Balança Mas Não Cai. E a senhora chegou a acompanhar alguma radionovela da época e qual seria ela? Acompanhei praticamente quase toda O Direito de Nascer, que foi uma novela que durou perto de 3 anos. E qual era o locutor que a senhora mais gostava na década de 40? O locutor mais ouvido e que participava de praticamente todos os fatos mais importantes naquela época era Heron Domingues. E qual foi a notícia que mais marcou, mais importante nessa época para a senhora? Foi o fim da Segunda Guerra Mundial. E, inclusive, pessoas da minha família iriam participar e, felizmente, a guerra terminou antes. Com a convocação, mas não chegaram a participar. Então tá, muito obrigado. Essa foi minha cobertura sobre a rádio da década